A Bíblia Sagrada, Velho Testamento, Livro de Êxodo, capítulo 9. A quinta praga, versículo 1. Depois o Senhor disse a Moisés: Vai a Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus: Deixa ir o meu povo para que me sirva. Versículo 2. Porque se recusares deixá-los ir, e ainda por força os detiveres. Versículo 3. Eis que a mão do Senhor será sobre teu gado, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. Versículo 4. E o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo o que for dos filhos de Israel. Versículo 5. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: Amanhã fará o Senhor esta coisa na terra. Versículo 6. E o Senhor fez isso no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu. Porém, do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. Versículo 7. E Faraó mandou verificar, e viu que do gado de Israel não morrera nenhum. Porém, o coração de Faraó se agravou, e não deixou ir o povo. A sexta praga. Versículo 8. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: Tomai vossas mãos, cheias de cinza do forno, e Moisés a espalhe para o céu, diante dos olhos de Faraó. Versículo 9. E tornar-se-á em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna, que arrebente em úlceras, nos homens e no gado, por toda a terra do Egito. Versículo 10. E eles tomaram a cinza do forno e puseram-se diante de Faraó. Então Moisés a espalhou para o céu, e tornou-se em sarna, que arrebentava em úlceras nos homens e no gado. Versículo 11. De maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés, por causa da sarna, porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios. Versículo 12. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. As advertências de Deus. Versículo 13. Então disse o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo, põe-te diante de Faraó, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus dos Hebreus: Deixa ir o meu povo, para que me sirva. Versículo 14. Porque esta vez enviarei
todas as minhas pragas sobre o teu coração, sobre os teus servos e sobre o teu povo, para que saibais que não há outro como eu em toda a terra. Versículo 15. Porque agora tenho estendido minha mão para te ferir, a ti e ao teu povo, com pestilência, para que sejas destruído da terra. Versículo 16. Mas, deveras, para isto te mantive, para mostrar meu poder a ti, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Versículo 17. Tu ainda te exaltas contra o meu povo, para não deixar ir? A sétima praga. Versículo 18. Eis que amanhã, por este tempo, farei chover saraiva muito grave, qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundada até agora. Versículo 19. Agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo o que tens no campo, todo homem e animal que for achado no campo e não for recolhido, a saraiva cairá sobre eles e morrerão. Versículo 20. Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor, fez com que seus servos e o seu gado se abrigasse nas casas. Versículo 21. Mas aquele que não tinha considerado a palavra do Senhor, deixou os seus servos e o seu gado no campo. Versículo 22. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre o gado, e sobre toda a erva do campo na terra do Egito. Versículo 23. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva. Também fogo corria pela terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. Versículo 24. E havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva, tão grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Versículo 25. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde os homens até aos animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Versículo 26. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Versículo 27. Então o Faraó mandou chamar a Moisés e a Arão, e disse-lhes: esta vez pequei. O Senhor é justo, mas eu e o meu povo ímpios. Versículo 28. Orai ao Senhor, pois que basta, para que não haja mais trovões de Deus, nem saraiva. Então eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Versículo 29. Então lhe disse Moisés: em saindo da cidade, estenderei minhas mãos ao Senhor. Os trovões cessarão,
e não haverá mais saraiva, para que saibais que a terra é do Senhor. Versículo 30. Todavia, quanto a ti e aos teus servos, eu sei que ainda não temereis diante do Senhor Deus. Versículo 31. E o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga, e o linho na haste. Versículo 32. Mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque estavam cobertos. Versículo 33. Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó e da cidade. Então estendeu as suas mãos ao Senhor, e cessaram os trovões e a saraiva, e a chuva não caiu mais sobre a terra. Versículo 34. Vendo Faraó que cessou a chuva, a saraiva e os trovões, pecou ainda mais, endureceu o seu coração, ele e os seus servos. Versículo 35. Assim o coração de Faraó se endureceu, e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito por Moisés.